Pense em tudo o que funciona a bateria hoje. Seu celular, seu notebook, os carros elétricos, tudo isso roda com íon de lítio, certo? É o padrão. Mas e se o futuro da energia estivesse escondido em algo muito, mas muito comum? Algo que todo mundo tem na cozinha? Pois é, prepare-se, porque tem uma nova e poderosa desafiante chegando, e ela é movida a sal. Isso mesmo, sal de cozinha. E ela está prestes a entrar no ringue. E essa é a grande pergunta que está movimentando a indústria inteira. Será que estamos vendo o começo de uma revolução onde o sal comum vai de fato desafiar o domínio absoluto do lítio? Bom, nesta análise a gente vai acompanhar essa batalha round por round para entender qual tecnologia tem mais chance de reinar no futuro. Então vamos lá. Esse é o nosso plano de luta. Primeiro, a gente vai conhecer essa nova desafiante. Depois, partimos para 3 rounds que são decisivos: potência, custo e segurança. Mas fica de olho porque tem uma virada de estratégia bem no meio do caminho, antes da gente chegar no nosso veredito final sobre como vai ser o cenário a partir de 2026. Ok, vamos começar. E só para deixar bem claro, isso aqui não é mais só um experimento de laboratório, não. Nós estamos falando de uma tecnologia que já está na linha de produção em massa, com uma gigante global do setor, a KTL, botando toda a sua força por trás dessa inovação. E anotem essa data aí, 2026. Esse é o ano em que essa tecnologia para de ser só uma promessa e vira um produto de verdade em carros que a gente vai poder comprar. Quando um dos maiores fabricantes do mundo aposta tão pesado assim, significa que a mudança não só é possível, ela é iminente. Vamos para o primeiro round. Potência. É aqui que a gente responde aquela pergunta que todo mundo que pensa em carro elétrico faz. Tá, mas eu consigo ir até onde com uma carga só? Isso nos leva direto para um conceito-chave: densidade de energia. Antes de ver os números, vamos entender rapidinho o que está em jogo. Densidade de energia. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. Quanto mais energia uma bateria consegue guardar em 1 quilo, melhor. Um número maior aqui significa mais autonomia com uma bateria do mesmo peso. No mundo dos elétricos, essa é a métrica que separa os campeões. E aqui está o confronto, lado a lado. Como era de se esperar, as baterias de lítio NMC, aquelas que vão nos carros elétricos mais caros e de alta performance, ainda lideram com folga. Mas olha só que interessante onde a bateria de sódio da CATL se encaixa. Ela já está ali, competindo diretamente com as baterias de lítio LFP. E essa é a tecnologia que hoje alimenta a grande maioria dos carros elétricos mais acessíveis no mercado. Isso é gigante, pessoal. O sódio deixou de ser uma alternativa fraquinha e virou um concorrente direto. Então, o veredito do primeiro round é bem claro. Para quem busca o máximo de desempenho, o lítio ainda segura o cinturão. Mas para uma fatia enorme do mercado, sabe, carros para o dia a dia, para ir e voltar do trabalho, e também para o armazenamento de energia, o sódio não só entrou no jogo como já é um competidor totalmente viável. Segundo round, custo. E olha, se no primeiro round a disputa foi acirrada, é aqui que a balança pode pender em muito para um dos lados. E a gente não está falando só do preço final, não. Estamos falando de toda a cadeia de produção, desde a mineração até a bateria prontinha na fábrica. E esse slide aqui, ele mostra uma vitória, assim, esmagadora para o sódio. Ele não é só um pouquinho mais comum que o lítio. Ele é 400 vezes mais abundante. O custo dele é baixíssimo e estável, enquanto o preço do lítio vive numa montanha-russa. E tem um detalhe técnico aqui que faz toda a diferença. As baterias de sódio usam folhas de alumínio, que são 3 vezes mais baratas que as de cobre usadas no lítio. O resultado de tudo isso? Uma projeção de custo de 30% a 40% menor. Nesse round, não tem nem discussão. A vitória do sódio é por nocaute. E agora a gente chega no round em que o sódio pode realmente brilhar. Vamos falar de segurança e de como essas baterias se comportam em condições extremas, que são, historicamente, os pontos fracos do lítio. Parem e pensem nesse número por um instante. 90%. Essa é a capacidade que uma bateria de íon de sódio consegue manter funcionando aos 40 graus negativos. Qualquer pessoa que já viu a bateria do celular morrer em segundos no frio sabe o quanto isso aqui é revolucionário. É uma mudança de paradigma. E essa tabela aqui detalha o domínio total do sódio neste round. No frio extremo, não tem nem comparação. A vida útil é incrivelmente longa, passando de 10.000 ciclos de recarga, é muita coisa. A segurança também é maior, com menos risco de superaquecimento e incêndio. E para fechar com chave de ouro, uma vantagem logística gigante. Elas podem ser transportadas com segurança totalmente descarregadas, a 0 volts, o que elimina um monte de risco de custo. Bom, depois desses 3 rounds intensos, a gente poderia pensar que já tem um vencedor claro, né? Mas é aqui que a história dá uma viravolta.
A líder da indústria, a KTL, não enxerga um futuro com um vencedor e um perdedor. Ela vê um futuro onde as duas tecnologias trabalham juntas. E essa frase de um dos diretores da KTL resume perfeitamente a estratégia. Não se trata de uma substituição, mas do começo de uma era de química dupla. A ideia não é matar o lítio, é, na verdade, complementá-lo. E é assim que a mágica acontece com esse pacote de bateria híbrido. Pensa só, as células de sódio garantem que o carro ligue e funcione perfeitamente no frio. Enquanto isso, as células de lítio entregam a autonomia máxima para aquelas viagens longas. E quem organiza tudo isso? Um software inteligente que consegue extrair o melhor de cada uma delas o tempo todo. É uma solução simplesmente genial, porque uma tecnologia acaba cobrindo as fraquezas da outra. Então, depois de entender essa estratégia híbrida super engenhosa, a gente chega na nossa conclusão. Vamos juntar tudo que a gente aprendeu aqui e traçar um quadro bem claro do que esperar a partir de 2026, com base nos cronogramas que a própria indústria já divulgou. Essa linha do tempo mostra que a jornada foi impressionante. Começou como um projeto de pesquisa e desenvolvimento lá em 2016 e vai virar um carro de produção em massa chegando nas ruas em 2026. O ponto crucial aqui é que isso não é mais uma previsão para o futuro distante. A transição, ela já está acontecendo, agora. E este gráfico projeta um impacto gigantesco dessa mudança. Em pouco mais de uma década lá para 2035, o íon de sódio não vai ser só mais um no mercado. A projeção é que ele se torne uma força dominante, com uma fatia de mercado igualzinha da tecnologia LFP de lítio, que é super popular hoje. O cenário energético está se diversificando numa velocidade impressionante. Então vamos ao veredito final, o resumo da ópera. Para os carros de luxo que precisam de máxima autonomia, o lítio NMC continua sendo o rei. Para o mercado de massa e para estabilizar a rede elétrica, a gente tem um empate técnico, mas o sódio leva uma boa vantagem no custo e na resiliência. E quando o assunto é aguentar climas extremos e durar muito tempo, aí não tem para ninguém. O íon de sódio é um novo campeão indiscutível. E a gente termina com uma questão que vai muito além da tecnologia. Se uma das peças mais críticas do século XXI pode ser construída com um dos recursos mais abundantes e democraticamente distribuídos do planeta, como isso muda o equilíbrio de poder global? E como isso acelera a transição para uma energia mais limpa e principalmente mais independente? A resposta para isso está apenas começando a se desenrolar.